Olá, vocês que participam de mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica da UFAM. Eu sou a Helena Lima, trabalho no Museu Paraense Emílio Gueldi e estou aqui dividindo esse momento com vocês dentro do módulo História de Manaus, Arqueologia de Manaus, com dois colegas, amigos muito queridos, o Eduardo Neves e a Cristiana Barreto. Bom dia, Helena, tudo bem? Bom, nós já trabalhamos nesse módulo sobre a história de Manaus, um pouco sobre a cronologia, sobre o projeto Amazônia Central, e nós pensamos que seria muito importante que pudéssemos compartilhar com o professor Eduardo, que formou toda uma geração de arqueólogos trabalhando na Amazônia, a começar pela Amazônia Central. O projeto Amazônia Central começa em 1995 por três amigos, colegas arqueólogos, Eduardo Neves, que está aqui conosco, Michael Heckenberger e James Peterson. E eles vêm para a Amazônia Central para testar grandes modelos que propunham a Amazônia Central como uma área de grande importância para a arqueologia amazônica. Edu, você pode falar um pouquinho para nós sobre esse início do PAC, do Projeto Amazônia Central? Posso sim, claro, é um prazer falar. Bom dia de novo, Helena e Kika, prazer estar aqui. Esse projeto, na verdade, é uma ideia. Naquela época, né, o Michael Heckenberger e eu, a gente estava fazendo as pesquisas de campo dos nossos doutorados, e o Michael trabalhando no Alto Xingu, trabalho que ele faz até hoje, e eu tinha trabalhado na região do Alto Rio Negro. E nós líamos muito, né, como lemos até hoje, os trabalhos do Donald Leiter, que foi um arqueólogo muito inspirador para nós, né, que trabalhou na Amazônia. E como vocês devem saber, o Leiter propôs que essa região ali, ao redor de Manaus, teria sido uma área de ocupação humana muito antiga, com uma série de correlatos, né, arqueológicos dessa ocupação, adensamento demográfico e adoção da agricultura e coisas do tipo. E aí a gente sempre pensava, puxa, a gente podia fazer uma coisa no meio, né, entre os lugares onde nós estamos trabalhando, o Alto Xingu e o Alto Rio Negro. Em 94, nós fomos para o Alto Xingu, com o Michael, para um Quarupi, eu fui. E depois dessa viagem eu voltei para São Paulo e o Michael foi para Manaus. E lá em Manaus ele fez aquele jeito do Michael, que é um cara intrépido, né, cheio de iniciativa, pegou um barco e começou a andar ali pelas barrancas do Rio Negro, pelas margens, e achou um monte de sítio arqueológico com terra preta. Eu me lembro bem, um dia, um domingo à noite, toca o telefone na minha casa, tipo meia-noite e meia. Eu falei, bom, alguém deve ter morrido, né? Ninguém liga essa hora, mas era o Michael me ligando dos Estados Unidos. Falou, cara, a gente tem que ir nesse lugar, é maravilhoso. E assim, conseguimos um dinheiro lá nos Estados Unidos e começamos esse projeto em 95. Né? E era o sítio Açutuba esse, né? Era o sítio Açutuba, que foi o sítio que o Michael tinha visitado em 94. E aí, em 95, a gente passou quase 2 meses acampados ali na beira do Rio Negro com o Jim. Foi maravilhoso, era uma coisa só nós três. O sítio tem 3 quilômetros de beira de rio, né? Era um sítio ainda é muito grande, fazendo um mapeamento, e a gente viu de fato que a região tinha um potencial arqueológico maravilhoso, e foi assim que a coisa foi começando. E a partir do mesmo sítio Açutuba, ele acabou entrando na literatura arqueológica, nos debates, nas discussões acirradas, inclusive, em torno dos agrupamentos cerâmicos, a criação de novas fases, novos conjuntos. Mas, de fato, o trabalho no sítio Açutuba ele foi bastante intensivo, né? Desde aquela época, acabou se tornando até o centro, o alvo da minha pesquisa de doutorado. E até hoje mostra uma ocupação muito densa e profunda. Você quer falar um pouquinho mais sobre o sítio Açutuba, Edu? Claro, posso falar sim. O sítio Açutuba é um sítio especial, né? Além de ser um lugar faz alguns anos que eu não volto para lá. Hoje o Açutuba é uma praia, né? É um lugar de veraneio do pessoal de Manaus, porque a essa época do ano agora, em novembro, quando o rio está baixo, o Rio Negro, sai uma ponta de areia maravilhosa, assim. E é um lugar muito bonito. E é um sítio que tem uma arqueologia, um barranco alto, tem a praia na beira do rio, aquele barranco alto, né? E tem uma arqueologia muito bacana, assim, muito interessante. Nós, por favor, não vai. E é impressionante de pensar, né, que essa praia, que é muito visitada, é bastante visitada pelos moradores de Manaus e turistas, as pessoas nem imaginam que ali é um sítio arqueológico tão importante, não é? Não. E você vê, chegando na beira do rio, no corte de barranco, tinha umas urnas aflorando, né? Umas urnas paredão. Essas urnas, a gente tirou algumas, elas não devem estar mais lá. O Açutuba, eu me lembro, Helena, quando você tinha bolsa de iniciação científica
Isso há mais de 20 anos atrás. A gente estava trabalhando, mapeando o sítio Açutuba, o Marcos Brito, né? Que é um grande topógrafo. Hoje em dia, você pega uma imagem de LiDAR ou de fotografia aérea, você mapeia aquele sítio, né? Você tem uma imagem instantânea dele. Nós levamos 1 mês, 30 dias, abrindo picada no mato para fazer a topografia do sítio. Foi um trabalho super detalhado. Eu me lembro que o Marcos Brito, volta um dia, a gente estava durante o trabalho de campo, ele falou, olha, tem um lugar que eu estou vendo umas cerâmicas aflorando diferentes, lá no fundo do sítio. A gente foi dar uma olhada, eles iam plantar banana ali, a família Ideta, os proprietários, e aquele material começou a aflorar, isso virou a iniciação científica da Helena, e a Helena falou um dia, eu lembro direitinho esse dia no laboratório aqui em São Paulo, olha, esse material é diferente, é outra coisa. E assim surgiu a tal da fase Açutuba, e a tradição, porque o Açutuba já tinha, né, essa é uma longa história, mas foi muito bacana, porque eu percebi, falei, puxa, essa menina é inteligente, porque ela percebeu uma coisa rápida, assim, eu fiquei muito bem impressionado, e estava certo, na verdade, né, foi uma coisa muito bacana. Então, esse sítio, ele é um sítio que gerou muito conhecimento, mas ele gerou também muitas ligações, né, de parceria intelectual e científica que perdura até hoje. É um lugar pelo qual eu tenho um graninho muito grande. Edu, sabe que você poderia falar um pouquinho de como que você foi organizando as etapas de campo? Vocês fizeram muitos sítios escolas, muitos campos escola, formou muita gente, né? Muitos depois eram seus alunos de mestrado, doutorado. Fala um pouquinho disso, porque acho que você inaugurou assim um modelo, né, de pesquisa com bastante gente em campo. Como que foi isso? Olha, Kika, foi uma coisa, eu fui muito inspirado, a gente leu muito isso, né? Pelos trabalhos de um arqueólogo chamado Kent Flannery, que trabalhou lá em Oaxaca, no México, um arqueólogo norte-americano. Porque ele pegou aquela região do Vale de Oaxaca e usou essa região como definiu, tinha nosso mestre professor Lupiano, né, fazia a gente ler essas coisas ainda bem, né? E ele tinha um modelo, né? Ele tinha questões de pesquisa que ele usou ali em Oaxaca para entender, mas ele levou um monte de alunos, poucos alunos mexicanos, a gente tem que fazer essa crítica, né? Hoje em dia, mas tudo bem, foi nos anos 70, e formou uma geração importante de arqueólogos dos Estados Unidos que trabalharam com ele ali. E esses arqueólogos, um deles foi seu orientador, né, o Robert Jordan, tinha problemas de pesquisa, né, que tinham a ver com aquela questão mais ampla da arqueologia de Oaxaca, e esses problemas geravam as suas teses de doutorado. Eu achava que esse modelo do Flannery em Oaxaca era um modelo que a gente podia usar na Amazônia Central. Quer dizer, ter um guarda-chuva de questões mais amplas, mas a partir do avanço das pesquisas, definir questões específicas importantes que poderiam gerar dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, o modelo que eu tinha era esse. Agora, a primeira etapa de Campo Grande que eu coordenei, porque em 99 o Michael já não estava, né? Ele resolveu continuar no Xingu. E aí eu lembro que eram 30 pessoas no campo, a Helena, né? Estava lá, eu fui pegar a Helena, ela tinha pego malária, estava lá na ilha, tinha trabalhado com a Denise Chan na ilha de Marajó, eu lembro de pegá-la lá em Manaus, se recuperando de uma malária. Eu tive uma furunculose, né? Foi um campo que eu fiquei, sei lá, acho que 70 dias no campo. O pessoal foi embora, ainda fomos, o Carlos Augusto da Silva e eu para Maués, e eu tinha uma furunculose, começou a espocar furúnculo, porque é aquela que você fala, isso aqui não, né, tem que dar certo, não? 2 sítios simultâneos. Mas eu aprendi uma coisa que eu acho que até hoje eu aprendi essa lição fazendo a arqueologia no campo, que eu acho que vale. É que se alguém tem uma boa ideia, se você está trabalhando em equipe, se você coordena um projeto, se alguém tem alguma boa ideia, você tem que acatar essa boa ideia. Porque no final vai ser bom para o projeto. E quem vai assinar aquilo no final vai ser você. Se der certo, você vai dar errado. É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que se apropriar da ideia dos outros, mas o trabalho em equipe tem essa questão. A gente tem que ter a capacidade de acolher boas ideias. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Assim. E também tive a sorte de contar com parceiras e parceiros maravilhosos, né? Como o caso da Helena, daqui, da Anne, do Clyde. Tem tanta gente, eu vou esquecer, fui nervoso agora para falar rápido, né? Mas inúmeros, né? Orientandas e orientandos, parceirões, assim, que fizeram coisas maravilhosas. E, então, isso tinha um ambiente muito bacana de trabalho. O Carlos Augusto da Silva, né? O Tijolo, um monte de gente que teve essa participação importante. Né? É verdade, Edu. Você, né, como eu falei no começo da nossa conversa, formou uma geração inteira de arqueólogos, né? Arqueólogos que tanto amazonenses, né, manauaras, mas também muita gente de fora, como o meu caso, que ficou apaixonado pela Amazônia e disponível de vir viver, né, viver e trabalhar na Amazônia. E a gente pode ver pessoas espalhadas pela UNIR, pela UFOPA, aqui no Museu Guild, tantas outras instituições.
E isso muda também, contribui para mudar os paradigmas mesmo do que se conhece, né, da arqueologia da Amazônia como um todo. Né? Acho que os problemas de pesquisa lá atrás, nos anos 90, quando o PAC está nos seus anos iniciais, e as questões que nós temos hoje em dia já são muito diferentes, né? E problemas da própria prática da pesquisa, né? Da própria prática, dos resultados das pesquisas, e isso muda bastante também. Eu acho que o PAC teve, sim, uma contribuição nesse aspecto, né? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a arqueologia amazônica hoje é um campo super legal de investigação, né? E muito graças, né, porque eu não estou fazendo média que vocês estão aqui, mas graças às arqueólogas, né? Muitos arqueólogos, tem arqueólogos maravilhosos também, mas existe uma força que vem das arqueólogas que trabalham na Amazônia, vocês duas incluídas, né? Márcia Bezerra, Mariana Cabral, Bruna Rocha, Gabriela Carneiro, Myrtle Schock, um montão de gente, né? A Marjorie Lima, né? Quer dizer, tem a Camila Jacome, tem uma turma muito poderosa além de fazer uma arqueologia de alta qualidade, tecnicamente muito bem feita, tem trazido uma dimensão reflexiva e teórica que eu acho que é muito importante, assim, que acho que questiona, né? Não só as ideias, as hipóteses que têm a ver com a arqueologia em si, mas, como você mesma disse, a questão da prática de produção de conhecimento, porque a Amazônia, o interior da Amazônia, são territórios indígenas, caboclos, mestiços, quilombolas, e não faz o menor sentido fazer mais uma arqueologia que a gente pode chamar de colonialista, né, no sentido mais amplo do termo, uma arqueologia que não responde às questões importantes também que dizem respeito à vida dessas populações. Então, eu acho que lá no PAC, a coisa assim, já tinha uma tradição, né? O Pronapaba, de certo modo, era um projeto coletivo também, né? E é importante reconhecer essa tradição de pesquisa colaborativa que já existia na Amazônia e que a Beth Meggers inaugurou, né? O Letra também trabalhou muito com os alunos dele no Ucaiali, né? Tem uma geração mais antiga de alunos dele, o Raymond, por exemplo, o De Boer, que trabalharam com ele no Ucaiali. Então já existia na Amazônia, de certo modo, uma tradição, não sei se é a palavra correta, mas já tinha um precedente, né, de esforços colaborativos, porque a Amazônia é muito grande e a logística é complicada, assim. Mas acho que a contribuição que talvez o PAC tenha sido essa, né, de abrir essa conversa entre pesquisa e formação, né? Quer dizer, não separar essas duas dimensões, produzir conhecimento e de um jeito às vezes meio caótico, mas também muito dinâmico, né? Muito legal. Assim, aqueles sítios escolas eram maravilhosos, era uma loucura, era muita gente, tudo, mas era uma coisa, tinha uma coisa, uma atividade criativa ali que era maravilhosa. Bom, eu estou indo para o campo amanhã, né? Até hoje eu faço isso, né? Vou ficar 3 semanas no campo em Rondônia, então eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. E espero que se tem uma contribuição que acho que pode ter sido importante, eu espero que tenha sido essa. Edu, e como foi o envolvimento do pessoal de Manaus com essas equipes enormes, né, esses eventos de campo que vocês fizeram? Depois surgiu até um curso, né, de arqueologia amazônica, pessoal local. Como que foi essa interação com o pessoal de Manaus? Olha, essa interação, na verdade, existe uma pessoa fundamental, que é o nosso grande amigo Carlos Augusto da Silva, o Tijolo, né? Que eu conheci em 98, num evento sobre patrimônio cultural da Amazônia. E esse evento foi organizado por uma outra pessoa que foi fundamental, que tem uma participação muito importante nas nossas atividades, que é a Ana Lúcia Abraim, que é uma arquiteta, Ana Lúcia Abraim, professora, né? Que foi coordenadora superintendente regional do IFAM de Manaus durante muito tempo, e a Ana Lúcia era um anjo da guarda para nós. Ela dava carta branca, dentro, claro, né, dentro da lei, sem dúvida sempre, né? Mas ela acreditava muito, apoiava, e uma figura aberta, inteligente. Então, a Ana Lúcia é uma figura fundamental. E também o professor Francisco Jorge, professor da Universidade Federal do Amazonas, que foi ele era diretor do Museu Amazônico naquela época, e ele abriu o Museu Amazônico na área de arqueologia, através do Carlos Augusto, para essa parceria. Então, eu acho que tem 3 figuras-chave no começo que ajudam, né, a estabelecer essa possibilidade. Carlos Augusto, Ana Lúcia e Francisco Jorge. E através o Carlos Augusto é um gênio, né, um conhecedor profundo da Amazônia, das coisas da Amazônia. E através dele e dos contatos que ele tem em Manaus, a gente começou a receber alunas de Manaus, a Elaine Vanderlei, a Marjorie Lima vieram trabalhar com a gente. Depois veio essa conversa de montar o curso da UEA lá em Iranduba, a professora Edneia Lima, que era professora, né? A professora Marilene Corrêa, que era reitora da UEA, teve esse sonho de fazer, né? Nossa grande amiga Enilda Lins, que já morreu, mas que era secretária de turismo de Iranduba. Enilda era uma figura, uma engenheira,
de Porto Velho, que morava em Manaus, tinha uma chácara lá em Iranduba, uma figuraça, assim. Então, a gente teve essa... Né? Aí, nossos amigos de Iranduba, o Francisco Vilaça, conhecido como Pupa, o Levemilson, a gente começou a trabalhar, né? Fazer as amizades, o curso foi criado. Né? O Francisco veio uma vez visitar a gente, em 97, eu acho, em 99, a gente estava no final do campo, escavando lá um sepultamento no sítio Ratahara, parece um menino de bicicleta, assim. Ele vem num dia, vem no outro. Um dia ele falou, meu, vem aqui, vem trabalhar com a gente. Aí ele voltou no ano seguinte, hoje em dia ele é arqueólogo formado e vive da arqueologia. Então, assim, por que isso aconteceu também? Porque a gente ficou 15 anos trabalhando ali em Iranduba, né? E eu falo um pouco, quando a gente fala sobre arqueologia pública, né, educação patrimonial, uma parte disso, na verdade, não tem, assim, é complicada, mas é muito simples, por outro lado, é você estar no mesmo lugar, né? Você voltar para aquele lugar, e você construir as relações, os conflitos que vão aparecer também. Isso foi uma coisa muito bacana, assim, que aconteceu lá em Iranduba. A minha colega Carla Gibertoni montou um programa de educação muito bacana com as escolas. Então, tinha um monte de gente envolvida e essa coisa foi muito interessante. E hoje, até hoje o curso existe na UEA, né? Ele está em São Gabriel da Cachoeira, mas eu acho que ele vai voltar para Manaus, se não me engano. A próxima turma vai ser em Manaus. Então, esse curso existe, né? Desde 2010, vocês deram aula nele também, né? E é uma coisa que ficou também. Muito bom, Edu, é isso, né? Relações é o que a arqueologia traz para as pessoas, traz para os lugares, né? E o tempo, né? Que é uma variável importante da pesquisa arqueológica, é uma variável também para construir essas relações. Edu, te agradeço, também Cristiana, espero que vocês que acompanham o curso tenham aproveitado desse diálogo muito, muito gostoso, muito tranquilo, com o Eduardo Neves. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Valeu.